pessoal, tudo bem? Sou Francine Delfino e estou aqui com vocês na matéria de Direito Administrativo. Então, a gente vai continuar rapidamente, já vimos licitação, já estamos esgotando praticamente a matéria do que vai cair na sua prova, tudo bem? Vamos rapidamente entrar em contratos administrativos, finalizamos licitação, vocês deram uma lida naqueles artigos que eu pedi para vocês da 866, e na 866 a gente também tem justamente o que fala sobre contratos administrativos. O que são contratos administrativos? Lembrem da expectativa de direito, licitação, certame licitatório é uma coisa, contratos administrativos é outra. E aí aqui nós já estamos falando o quê? A administração fez um certame licitatório, obedecidas as fases, obedecidas as modalidades de licitação, e aí nós efetivamente estamos contratando com a administração pública, tudo bem? Então, a característica básica dos contratos administrativos é que eles estabelecem prerrogativas para a administração que não se estendem para os contratados. Então, vejam vocês, aqui nós temos prerrogativas da administração, as cláusulas leoninas, né, que a gente conhece no direito civil, cláusulas exorbitantes aqui no caso, mas que estão previstas para o bem coletivo. Prevê a prerrogativa que permite ao poder público que tomem medidas de forma unilateral enquanto os contratos particulares têm que ter anuência da outra parte. Então, qualquer modificação no contrato particular tem que haver anuência da outra parte. No contrato administrativo, isso não ocorre, tudo bem? Então, eu coloquei aí para vocês, só para que vocês lembrem, quanto a contratos administrativos, não se preocupem tanto, mas é bom que vocês saibam de questões pontuais. Por exemplo, existem as cláusulas exorbitantes, eu já disse para vocês, e a execução do artigo 66 da Lei 866 pode ser feita a alteração nos contratos durante a execução, que a gente chama da teoria da imprevisão. Então, caso fortuito, força maior, fato do príncipe e fato da administração. Tudo bem? Então, nós temos aí essas prerrogativas da administração pública e temos também as possibilidades da rescisão dos contratos administrativos. Lei 179 da 866, e aí nós temos o quê? A rescisão administrativa. É a proposta unilateral pela administração. Então, é uma cláusula exorbitante e pode ser feita o quê? Em razões do interesse público, e o contratado não precisa fazer nada de errado necessariamente, mas ele terá o direito à indenização, tudo bem? Quebra de contrato pelo particular, e aí a rescisão é feita por descumprimento de obrigações pelo contratado. Então, aqui é o contratado que acaba fazendo o descumprimento, tudo bem? E aí, ele tem direito à abertura de um processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, tudo bem? Temos também a rescisão consensual, e aí é que pode ocorrer no acordo entre as partes. Eu até falei para vocês um pouquinho no início, quando a gente falou, né, de contratos, quando nós falamos de atos administrativos, mas só para que vocês tenham aí, se vocês queiram fazer alguma anotação específica. Ou então a própria rescisão judicial. E é promovida pelo contratante por descumprimento de obrigações da administração pública. Por exemplo, não pagamento, paga com atraso e etc. E aí todas essas vantagens, desde que dadas à administração pública, do fato por ela representar a coletividade. Então, a gente está sempre colocando essas questões de defesa da coletividade. Isso é de suma importância que a gente lembre, porque no contrato administrativo, se vocês tiverem a oportunidade de verificar como é um contrato, ele realmente vai proteger sempre a administração pública, tudo bem? Então, deem uma lida nos artigos, e aí vocês vão ter mais essa cautela para vocês entenderem o assunto. Fiquem tranquilos, que é um assunto tranquilo, tá bom? Agentes públicos, vamos falar sobre agentes públicos. Todo aquele, então eu falei para vocês em um dado momento, cuidado quando nós falamos de servidores públicos e quando nós falamos de agentes públicos. Agentes públicos é como se fosse uma conotação mais abrangente, uma denominação mais abrangente. Servidor público é específico. Então vamos lá. Todo servidor público é agente público? Sim. Todo agente público é servidor? Não. Tomem essa cautela, tudo bem? Então, todos que servem ao poder público como instrumento de sua vontade são agentes públicos. Quais são as classificações desse agente? Qual a classificação dos agentes? Agente político. Então, cargos estruturais. A organização política possui vínculos políticos. Por exemplo, deputado, juiz. Cargos estruturais, pensem nisso. Então, são agentes políticos. Servidores estatais possuem relação de trabalho profissional não eventual com o Estado e administração indireta. Lembra que a gente falou das empresas governamentais?
né, servidores estatais. Se nós estivermos falando da administração indireta, uma economia mista, ela vai ter o quê? Os seus empregados, eles serão empregados públicos, não servidores públicos. Por quê? Eles serão regidos pela CLT. Sim. Ah, professor, mas não tem concurso público? Sim, o 37 exige que seja concurso público. Mas o regime jurídico da contratação dele é CLT. Tomem cuidado. Falei para vocês tomarem cuidado com a economia mista e eu vou enfatizar aqui. São contratados através do regime da CLT. E eles, as empresas, as economias mistas têm uma margem de 2% de demissões anuais. Então, vejam vocês, claro que tem a questão do relatório de desempenho, é dificultoso, mas existe essa margem que, por exemplo, para os servidores públicos, isso não ocorre. Tudo bem? Só passar do estágio probatório, eles ficarão tranquilos, tá certo? Com exceção de processo administrativo disciplinar resultante de demissão ou demissão a bem do serviço público, ok? Então, servidores públicos atuam junto ao ente público, União, Estados, enfim, né, demais pessoas jurídicas de direito público, autarquias e fundações. Nós temos os servidores das pessoas governamentais. Aqui entram, lá o que eu falei para vocês, do regime seletista. Então, servidores da pessoa governamental, empregados públicos, servidores públicos, falando diretamente dos entes, e aí a gente pode ter aí a contratação, vai depender, o edital vai falar isso do seu concurso. Se você estiver buscando um edital, verifique qual é o regime de contratação e da pessoa jurídica, justamente para que você não tenha essa questão. Então, aí temos também agentes públicos, que são o quê? Os particulares em colaboração com o Estado, jurados, mesários, né? Então, eles não têm um vínculo com o Estado, mas eles estão ali enquanto agentes públicos, ou seja, eles estão prestando um serviço e se porventura eles cometerem algum crime, sim, contra a administração pública, algum crime específico, eles vão responder como se agentes públicos fossem, tanto servidores públicos como empregados públicos, sem problema nenhum. Tudo bem? Penalmente, eles vão responder. Ah, professor, eu sou funcionária, sou estagiário dentro de uma autarquia federal. Ok, se você cometer algum crime contra a administração pública, você vai responder como se agente público fosse, porque você é naquela condição. Tudo bem? Tomem essa cautela. Cargo público. O que é cargo público? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, vejam que é aquela determinada lotação onde ele se encontra, e ali é o conjunto das atribuições que aquele agente público detém através do que lhe foi outorgado, através da nomeação, quando ele tomou a posse, né, assinou ali a posse do seu cargo, prevista na estrutura organizacional cometida a um servidor, criado por lei e pode ser efetivo, comissionado ou vitalício. Então, nós temos também essas distinções. Efetivo, ele está sendo efetivado, né? Ele tem já um cargo que lhe dá com o lapso temporal os direitos. Em comissão, aqueles cargos de direção, chefia ou assessoramento, né? É uma nomeação, pode ser uma pessoa concursada ou não, dependendo do que for. Algumas lotações permitem isso, e aí tem toda uma prerrogativa, e normalmente o regramento interno é que vai determinar. Ou vitalícios, tudo bem? Então, vitalícios, né, a gente fala dos cargos de juízes, né, tem eles são agentes e tem aí algumas prerrogativas, tudo bem? Nota, gente, quadro é o conjunto de todos os cargos. Então, vejam vocês, a gente falou de cargo público, o quadro, ele vai ser esse conjunto. Então, eu tenho um quadro de funcionários num determinado local. Então, eu estou falando o quê? De um conjunto de cargos públicos. Pode ser 1, 2, 3 determinados que estão no mesmo local, isolados e de carreira. A carreira é composta de classes crescentes, que é um conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Então, vejam vocês, eu tenho as classes que são crescentes, da mesma natureza de trabalho. Por exemplo, gerente 1, 2, 3, 4, ok? Por fim, temos os cargos que são as menores unidades de competência. E a lotação é o número de servidores que deve ter o exercício em cada repartição. Ou seja, eu tenho uma lotação que permite que eu tenha 50 funcionários, 10 funcionários. É só isso que deva ter. Então, às vezes a pessoa fala, mas por que não contrata mais? Às vezes a lotação não permite. E aí tem que ser modificada a lei, tudo bem? Mas isso tudo sempre vem. Deem uma lida, né, na 812, ela explica muito bem essas questões pontuais
que trazem quanto aos servidores públicos, tudo bem? E emprego público, a natureza contratual, basicamente regido pela CLT, a gente já falou, respeitadas as disposições constitucionais. Quando ele fala isso, respeitadas as questões constitucionais, ele está falando da contratação via concurso público, que obrigatoriamente deve ser feita. Na função pública, é o conjunto de atribuições às quais não corresponde a um cargo ou emprego. Então, é uma função que não é um cargo ou um emprego, é exercido por servidores contratados temporariamente ou funções de confiança. Lembra que eu falei dos comissionados? Então, aqui a gente está falando também de uma função. E tem também os contratados temporariamente, também por certa licitatório, perdão, por concurso público, e aí você vai contratá-lo por um período determinado, sem problema nenhum, e a gente tem a função pública. O agente público da Constituição Federal, ele está do 37 ao 41, quem pode, quem não pode, todos os requisitos. Então, leiam o artigo 30, do 37 ao 41, tá, gente? Mas, basicamente, são essas questões que a gente deve pontuar. As disposições do 812, a gente está falando de servidor público estatutário federal, e aí nós temos também no âmbito do município e do estado, tem o provimento, as nomeações, promoções, readaptações, que é a redesignação a outro cargo, a reversão, o ato que é apontado à volta do cargo, né, ou seja, designa que o aposentado volte ao cargo, ou seja, eu preciso trazer um aposentado de volta, eu preciso reverter o status dele que ele adquiriu com a aposentadoria, o aproveitamento. Então, ou seja, eu tenho um servidor que ele teve o seu cargo extinto e eu tenho que reaproveitá-lo em outro local. Temos a reintegração, no caso de demissões ilegais, ou seja, teve um processo administrativo disciplinar, foi constatado com a punição, pena de demissão, só que aí no judiciário o servidor reverteu, viu que houve alguma ilegalidade e ele precisa ser reintegrado. Com essa reintegração, aí nós temos a demissão, o Instituto da Demissão Ilegal. A recondução, que é o retorno do funcionário estável, que substitui um funcionário reprovado no estágio probatório, ou seja, eu tinha lá um funcionário, contratei, fiz um concurso público, só que eu contratei uma única pessoa para um determinado cargo, por exemplo, um engenheiro, e ele não passou no estágio probatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reconduzir um outro engenheiro de um outro local para justamente que eu faça que eu tenha efetivado esse trabalho. Tudo bem, gente? A investidura ou desinvestidura ou vacância. Então, por falecimento, né, nós temos aí a aposentadoria, perda do cargo, emprego ou função, ou dispensa sem justa causa no caso dos seletistas. Vejam aqui, né? Então, a dispensa pode ocorrer naquela margem dos 2% no caso das economias mistas. A demissão, quando há uma infração disciplinar, a própria exoneração. A exoneração não é necessariamente um pedido, né? não é uma punição. Eu posso ser exonerado simplesmente por conveniência e oportunidade, não tem mais a necessidade, ou então eu quero uma outra pessoa, já deixei de ser necessário para aquele determinado cargo, por exemplo, em comissão. Então, nós temos a exoneração, tudo bem? Sempre com caráter não punitivo. Tomem só essa cautela, porque ela tem um ar de punição, tá bom? Estabilidade, garantia do servidor do cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público após o estágio probatório, 3 anos. Avaliação especial de desempenho. Então, ou seja, o servidor ele vai passar pela avaliação durante esse tempo e aí, após disso, ele vai conquistar a tão querida estabilidade. Vamos só falar rapidamente aqui da questão do processo administrativo disciplinar e da sindicância. Vamos pensar assim, o PAD, ele somente pode ser utilizado quando as penas cabíveis forem suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destruição de cargo em comissão como punição, e aí ele tem assegurado o quê? O contraditório e a ampla defesa. Só tomem cuidado. Mas como que eu vou saber que o que aconteceu com aquele determinado funcionário vai ensejar uma pena de demissão? Dependendo da ação, antes da instauração do processo, a gente consegue. Caso contrário, a gente pode instaurar uma sindicância, se existe um indício de algo que ele fez, e aí depois da sindicância ela pode se converter em processo administrativo disciplinar. O que é importante? Contraditório e ampla defesa.
A súmula vinculante número 5 fala que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, tomem muito cuidado com isso. Vou ter um processo administrativo disciplinar, não teve advogado, feriu contraditória e ampla defesa, feriu a Constituição, no cerceamento de defesa, enfim, quaisquer requisitos constitucionais. Cuidado, isso não cola no processo administrativo disciplinar, tá? Então, tem que ser feito com a devida atenção que ele merece. Juiz natural, vedação da prova ilícita, gente, também não cabe, mesmo que nós estejamos falando de questões administrativas, não cabe a produção de provas ilícitas. Presunção de inocência sempre, né, em dúbio pro réu aqui, né, nós temos a presunção de inocência sempre do agente público. Gratuidade, isso é óbvio, não precisa pagar taxas, não existe essa necessidade, tudo bem? E a instauração por portaria, representação ou despacho da autoridade competente. Inquérito, e as fases serão o inquérito, a instrução, defesa, relatório. Julgamento, decisão final pela autoridade competente. Eu coloquei no exemplo o prefeito. Então, vejam vocês, vai ter um inquérito, uma fase, né, de inquirição, a instrução, a própria instrução, né, oitiva, enfim, das pessoas, a defesa, a apresentação da defesa, um relatório, já com um parecer do que aconteceu, o efetivo julgamento, a decisão final pela autoridade competente, e aí vai ter a decisão, tudo bem? Vou ficar um pouquinho mais para cá, porque nós temos que, aí eu coloquei a notinha para vocês, o PAD não pode ultrapassar 60 dias, cuidado, contados da data da publicação do ato que constituiu a comissão. Lembra que a gente falou da hierarquia lá atrás, do processo administrativo disciplinar, que eu falei no início para vocês? Então, vai ser constituída uma comissão, quem tem poderes para isso, né? Admitida a prorrogação por igual prazo, se a circunstância o exigirem. Então, se eu não conseguir de jeito nenhum montar um conjunto probatório, fazer prova, enfim, do que ocorreu, ou a própria pessoa também tiver algum problema, eu posso prorrogar esse prazo para 60 dias. Na sindicância, ela é um ato mais simplório. Então, o que acontece? Quando a gente fala que é o processo administrativo sumário, né? E aí ela pode resultar tanto no arquivamento do processo, ou seja, eu verifiquei que não ocorreu aquele ato que seja, né, passível de punição, ou então a aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. Então, vejam vocês, lembra que eu falei para vocês? A gente só pode instaurar uma sindicância quando eu identifico que a pena não vai ultrapassar uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias. Passado essa pena, a gente tem que instaurar um processo administrativo disciplinar, tudo bem? E a instauração do processo administrativo disciplinar, se porventura eu penso que eu tenho uma ideia de que vai ser feito um processo de sindicância simplório, e no final eu identifico no meio do processo que tem que ser instaurado um processo administrativo disciplinar. Então, aí eu não tenho como eu posso instaurar o processo e aí fazer a modificação. E essa sindicância não pode ultrapassar os 30 dias, e aí, ela não pode ultrapassar os 30 dias e podendo ser prorrogado por igual período, tá bom, gente? E aí, vamos falar rapidamente de improbidade administrativa. Lei 8429 de 92. Leiam a lei, vocês vão ver no artigo 9, 10 e 11, justamente o que a lei determina, o que é improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito do agente, prejuízo ao erário ou violação dos princípios da administração pública. Então, lá no LIMP, quando a gente falou de violação dos princípios da administração pública, se eu violar quaisquer um deles, eu, enquanto agente público, eu estou cometendo um ato de improbidade. O que é importante vocês lembrarem da improbidade administrativa? Leiam a lei, mas vejam, quem são os legitimados? Pessoa jurídica lesada ou o Ministério Público, tudo bem? Punição, suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, perda de bens e valores acrescidos ilicitamente, multa civil, proibição de contratar com a administração pública ou dela receber benefícios. E o ilícito, gente, é de natureza civil, não se esqueçam disso. Quem é o sujeito passivo na improbidade administrativa? A administração pública, entidade com 50% do patrimônio público, ou entidades que receberem subvenções ou benefícios e incentivos fiscais. O sujeito ativo é o próprio agente público, ou, no caso do ativo,
né, sujeito ativo, a gente fala do próprio ao agente público e do impróprio ao particular beneficiado ou que induziu o agente público a cometer o ato. Vejam vocês que nós temos um sujeito ativo aí particular. Não se esqueçam disso, façam essas anotações. O processo. Legitimidade ativa. Temos o inquérito civil, as medidas cautelares, procedimentos ordinários. A prescrição é imprescritível quanto dano ao erário, 5 anos após o término do mandado ou do cargo em comissão ou de confiança, então, nos casos dos cargos em comissão e de confiança. E a lei determinará a prescrição nos casos de punição de demissão a bem do serviço público. Então, basicamente, é isso que nós temos, tudo bem, gente? De improbidade. Leiam a lei, e eu só coloquei aqui para vocês não esquecerem dos bens públicos. Eu sei que a gente fala em direito civil, está no Código Civil, mas quem estuda direito administrativo tem que saber disso, gente. Legislação aplicável, quando a gente fala de bens públicos, é o artigo 98 ao 103 do Código Civil, ok? Quais são a classificação? Uso comum do povo, ou seja, mares, ilhas, enfim, né, que nós temos aí, as que são acessíveis. Uso especial, execução de serviço público, então aqueles prédios, os edifícios, as repartições, a gente classifica como os usos especiais, que eu já falei um pouquinho para vocês. Os usos dominicais são os terrenos da Marinha, terras devolutas, ou são aqueles que efetivamente a administração acaba apreendendo alguma questão e depois, por meio da modalidade de licitação, ela acaba leiloando esses bens, né, que não tem finalidade. Quais são as características desse bem? O que é mais importante? Inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade, ou seja, não podem ser objetos de alienação, eles não podem ser penhoráveis. Então, eu quero fazer, eu vou processar a responsabilidade civil do Estado, vou processar o Estado e vou penhorar um bem para pagar o valor que ele me deve. Não. Por isso que nós temos as precatórias, né, os regimes das precatórias. E aí, a imprescritibilidade também não prescreve, né, os atos desses bens. E aí, rapidamente, eu falei da intervenção do Estado na propriedade, só para que vocês anotem. A gente já falou de desapropriação, eu dei o exemplo no ato administrativo, mas só para que vocês saibam, gente, anotem aí. Desapropriação, artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Quais são os tipos? Utilidade e necessidade pública, decreto 3365 de 41, interesse social, prévia indenização, tanto utilidade como necessidade pública, a gente precisa da prévia indenização, tá? Os títulos da dívida pública resgatáveis, no caso do interesse social, só tomem cuidado, é prévia indenização? Só que eles são pagos em títulos da dívida pública, resgatáveis em até 20 anos, a partir do 2º ano. Então, ou seja, você está tendo uma punição por não atingir a finalidade social da propriedade e a União está tomando as suas terras para fins de reforma agrária. Com isso, você recebe a prévia indenização, só que você só pode começar a resgatar a partir do 2º ano, tudo bem? E os títulos da dívida pública resgatáveis até 20 anos, ou seja, os precatórios. No caso da utilidade e necessidade pública, o dinheiro tem que estar na sua conta ou depositado em juízo, tudo bem? Mas não se esqueçam, o Estado só pode pedir em juízo a emissão provisória na posse se a indenização estiver depositada em juízo, tá? O Estado, o judiciário não entra no mérito da desapropriação, eu falei para vocês no início. Então, tomem cuidado, eu não vou discutir judicialmente se a desapropriação pode ser feita ou não, eu só vou discutir se o valor da indenização é justo, porque a Constituição já prevê isso, por uma questão do quê? Do bem coletivo, tudo bem? E não se esqueçam das plantas psicotrópicas, então, ou seja, se você tem umas plantinhas plantadas no seu quintal ou em alguma fazenda que você tenha, o artigo 243 da Constituição diz que você será expropriado sem qualquer indenização. Tudo bem? Cabe ao Estado tirar a sua terra porque você está plantando plantas ilícitas. E a alíquota do IPTU progressivo, da majoração da alíquota, que eu também já falei para vocês, que não pode ultrapassar a alíquota máxima de 15%, previsto na Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Então, ou seja, finalidade social da propriedade urbana. Você também, não é só propriedade rural que tem que ter a finalidade social. A partir de 2001, com o plano diretor, a instituição do Estatuto da Cidade e do plano diretor, o município tem a prerrogativa de verificar quais os locais estão tendo a sua finalidade social atingida ou não, se não, aí você vai majorando, ele vai majorando a alíquota do IPTU até que você define, que você dê a finalidade social à sua propriedade, se não, ao final, por consequência lógica, você vai perdê-la por conta, né, do IPTU acabar tomando o valor da sua terra, caso você não o pague. Tudo bem? Bom, gente,
foi isso, desculpa, e acabei falando tudo um pouco rápido, mas anotem, vejam nos slides, voltem os vídeos, que aí vocês vão ter todo o material completíssimo para que vocês respondam com grande êxito aí a prova de vocês. Muitíssimo obrigado, espero vê-los em breve, ótimos estudos e muito sucesso aí na prova de vocês. Obrigada.